que te desprezaram chamar-te-ão cidade do Senhor, Sião do Santo de Israel. De abandonada e odiada que eras, eu te constituirei em glória eterna, regozijo de geração em geração beberás o leite das nações, te alimentarás das riquezas dos reis. Saberás que eu sou o Senhor, o teu Salvador, o teu Redentor, o Cristo Jesus. Eu sou o Senhor, o teu Salvador, o teu Redentor, o Cristo Jesus. Os que te oprimiram se inclinarão diante de ti. Os que te desprezaram chamar-te-ão cidade do Senhor, Sião do Santo de Israel. De abandonada e odiada que eras, eu te constituirei em glória eterna, regozijo de geração em geração beberás o leite das nações, te alimentarás das riquezas dos reis. Saberás que eu sou o Senhor, o teu Salvador, teu Redentor, o Cristo Jesus. Eu sou o Senhor, o teu Salvador, o teu Redentor, o Cristo Jesus. Eu sou o Senhor, o teu Salvador, o teu Redentor, o Cristo Jesus. Não fosse o teu amor, nada brotaria deste
meu duro coração. Não fosse a tua graça, os olhos meus ainda veriam trevas e escuridão. Não fosse a tua cruz, a minha vida glorificaria as coisas do mundo. Não fosse o teu sangue puro e limpo derramado, eu estaria morto. Rádio Menorá, 24 horas no ar. Baixe o aplicativo Pão de Judá. A rádio que tem conteúdo. Você ouve agora, pela Rádio Menorá, o programa Pela Fé. Pela Fé. Boa noite, todos que estão ligadinhos aí hoje. Iniciando mais um programa nessa noite de terça-feira. Hoje teremos um bate-papo com o nosso ministro da palavra, Sérgio Alves. Boa noite, Ed. Boa noite, Di. Boa noite também nossos queridos ouvintes que estão conectados conosco no Facebook. Também temos, com certeza, ouvintes no aplicativo e também através do YouTube. Sejam todos bem-vindos, contamos aí com a tua presença, com a tua participação. Hoje, Magali, o tema é livre, então você, ouvinte, pode estar contribuindo conosco aí, tirando suas dúvidas, trazendo alguma pergunta, para nós poder aqui, no decorrer do programa, estar abordando talvez aí, né, o ministro, e se assim, né, Deus deseja conduzir o programa hoje, amém? Deus abençoe, Magali. Deus abençoe, obrigada pela companhia, muita gente ligada com a gente. Acho que o problema do celular da Bea foi resolvido. Obrigada, Bea, pela tua companhia. Queremos agradecer esse povo aí de Cachoeira, perseverante. Tem gente também de Piratuba. Enfim, não deixa de dizer da onde você está assistindo esse programa. A gente sabe que a gente precisa propagar o amor de Deus aonde a gente está. E as redes sociais têm sido uma estratégia infalível que tem alcançado muitas pessoas e a gente precisa fazer a nossa parte. Quando o ministro é entrevistado, quando ele abre para compartilhar com a gente, a audiência sempre aumenta. Que a gente sabe que as pessoas que buscam o Senhor e que têm esse encargo de ensino, de dar uma direção, sempre liberam uma palavra ungida. Claro
Que não quer dizer que uma pessoa que não é ministro da palavra também não vai ser usado. Mas eu creio que nessa noite nós vamos estar em unanimidade e o ministro vai estar nos auxiliando a conduzir um assunto que vai trazer para o seu coração respostas, que vai trazer iluminação para o seu coração. Porque muitas vezes as pessoas dizem que assistindo um programa, Deus falou com ela, Deus falou do que ela estava passando. E eu tenho certeza que nessa noite você pode receber muitas respostas. Fique ligado com a gente, esteja em oração, pedindo que o conteúdo do programa possa enriquecer muitas pessoas, possa trazer esclarecimento, possa trazer respostas e até cura, porque a palavra tem esse poder, né, Ed? Com certeza. A palavra nos cura. Nos cura, nos liberta e nos tira aí dos enganos, né, que através do tempo que a gente estava afastado do Senhor, a gente acumulou muitos enganos, muitas mentiras, e a palavra vai dissipando tudo isso. Blumenau, Candelária, Chapecó, Cachoeira do Sul, Taquara, muita gente ligada. Obrigada, gente, é isso aí. Vamos aproveitar e vamos divulgar então as atrações que a gente tem essa semana aí, né? Quer dizer, semana que vem, né? A gente tem o encontro de microrregional de Florianópolis, na telinha aí. Peraí, que foi? De Florianópolis, na sexta, e no sábado e na sexta-feira o culto de recepção. Amanhã de manhã é dia de café com Cristo aí, ó. Que todo mundo possa ficar ligadinho aí e acompanhar umas principais programações da Rádio TV Menorá. E fortalecendo aqui a nossa dica do mês, né? Que todos possam estar meditando na nossa dica aí. Vamos então para os investidores do reino e depois a gente volta com a participação do ministro. Fique com a gente. Voltar para casa é um momento importante. Entrar no espaço que você escolheu para morar, se refugiar, compartilhar o seu melhor. Edmeg Papel de Parede e Afins. Nossa missão é contribuir para que este espaço se torne seu lar, o melhor lugar do mundo. Acolhedor, restaurador, extremamente agradável e aconchegante. Por isso, uma cortina elegante, uma prática e moderna persiana e, claro, que os surpreendentes papéis de parede ajudam muito a compor e decorar este espaço tão intimista e especial. Agende uma visita. 519-9773-7491. Edmeg, Papel de Parede e Afins. Toda alimentação que Deus nos disponibiliza por meio da sua palavra tem o objetivo de nos manter alimentados. É essa alimentação espiritual que nos permite manter a saúde espiritual. Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Josué capítulo 24, versículo 15. Giane, Miguel e Luiz Gabriel, família Audi, crescendo em vida e investindo no reino. Procurando Bíblias, livros e CDs de autoajuda? A Livraria Menorá tem Bíblias em diversas cores e tamanhos. Livros, CDs com temas como depressão, medo, ansiedade, perdão, prosperidade, cura interior, casamento, DVD infantil, manás, óleos e muitos outros. Fone 51996004181 em Candelária, Rio Grande do Sul. Livraria Menorá, levando luz para você. Saúde e bem-estar em primeiro lugar. É isto que nós da H-Pharma em Torres acreditamos, com ótimo atendimento e os melhores preços em medicamentos e perfumaria. Trabalhamos com toda a linha de medicamentos, referências e genéricos, na Avenida General Osório 390 ou então pelo WhatsApp 519-8114-2301. H-Pharma, sinta-se bem, sinta-se em casa. Pensou em mudar de visual? Agende uma avaliação na Ana Cabeleireira. Levando em consideração seu rosto e sua identidade, faremos uma transformação segura que você irá se apaixonar. Especializada em colorações, descolorações, mechas, cortes e tratamentos. Usamos produtos exclusivos da linha Kelly. Fone 48-3525-1433, Turvo, Santa Catarina. Ana Cabeleireira, há mais de 30 anos servindo você.
Procurando o look perfeito? Conheça Moriá Confecções. Com fabricação própria e utilizando malhas da mais alta qualidade, criamos roupas para você e toda a família. Pensando no conforto e satisfação de nossos clientes, desenvolvemos peças sob medida. Para que a roupa fique como você sempre sonhou. Uniformes para sua empresa feitos em bordado ou serigrafia. Roupas personalizadas do Reino de Deus. Sabe aquele look tal pai, tal mãe, tal filhos? Nós confeccionamos para você. Parcelamos suas compras em até 12 vezes. Faça seu orçamento. 55997070347. Enviamos para todo o Brasil. Moriá Confecções. Confeccionando suas ideias, bordando seus sonhos. Está procurando um imóvel para alugar, comprar ou vender? E está com um problema na justiça e não consegue resolver? Conheça os serviços prestados por Michele Bescoff de Oliveira. Advogada e corretora de imóveis, profissional qualificada e preparada para lhe atender. Não procure mais, não se preocupe mais. Fone 559-8452-0694. Vamos iniciar nosso bate-papo com o nosso ministro. Boa noite, ministro. Boa noite, Jones. Boa noite, Ed, Magali. Boa noite a toda a audiência aí do programa Pela Fé. E pela fé estamos aqui. Amém? Pela fé tem mais aí umas 15 pessoas nos olhando no Facebook e também alguns aí pelo aplicativo, pelo YouTube. Realmente, amém. Nesse horário aí, a gente vê que é só pela fé mesmo, né? Numa terça-feira, imagina. Mas o senhor está no comando. No programa passado a gente até brincou um pouco, né? Porque esse povo que persevera nos programas de rádio, 10 horas, 11 horas, é um povo que tem chance aí de se tornar vitorioso. Amém. Principalmente nos primícias, né? Às 6 da manhã. É verdade. Então fica várias dicas aí para os nossos ouvintes, né? Aquele que quer se tornar um vencedor tem dicas aí, né? De como perseverar. Amém. Glória a Deus. Hoje ficou um tema meio livre, mas desde o programa passado, Deus já estava me trazendo uma direção. E quando a direção não parece assim muito agradável, a gente diz que é tema livre, acho que é uma boa estratégia, né, Ed? Pode ser que seja. Olha que tremendo. A Simone, de Cachoeira do Sul, me mandou um vídeo. Enquanto ela estava assistindo o programa Pela Fé, o filho dela, o Eliseu, estava dando uma aula do reino. Sabe aquele sistema da escola do reino, com quadro, com desenho, Sérgio? Sim. Então, o Eliseu fez um desenho daquela passagem dos fariseus hipócritas que não entram no reino e não deixam ninguém entrar. Gente, aquilo me deixou desconcertada desde o programa. Foi no programa da cura divina. E eu fiquei com aquilo, eu digo, não vou contar para ninguém desse vídeo, dessa aula, desse desenho, porque normalmente a exortação a gente passa meio assobiando, assim, né? Olhando para cima, não foi comigo. Uhum. Mas esse tema está martelando no meu coração já desde daquele programa. E aí, no encontro que a gente foi, a Passo Fundo, o Senhor falou, hipócritas. E eu queria, então, compartilhar um pouco sobre esse tema, Sérgio. Como que se desenvolve nos nossos corações a hipocrisia, como a gente flagra isso. Eu vejo que esse tema desse mês, que é muito rico, guerra espiritual, tem nos ajudado muito a combater a ação desses espíritos dentro de nós. E nós que já estamos na igreja há um tempo, conhecemos a palavra, vamos nos endurecendo. Tem aquele seminário maravilhoso, Fé dissipa apostasia. Então eu creio assim que a apostasia
É um tema também relacionado com a hipocrisia. E eu queria compartilhar um pouco contigo sobre isso. Pedir para te dar umas dicas, para a gente conseguir guerrear a ação desses espíritos dentro de nós. Em primeiro lugar, assim, tentando conceituar a palavra hipocrisia, né, que é importante a pessoa saber o sentido verdadeiro do que é intitulado um hipócrita, né? O que ele faz para ser intitulado dessa forma? Porque a primeira coisa no reino, na pedagogia do Espírito Santo, na obra de restauração, é convencer a pessoa de que ela é contrária aos mandamentos de Deus. E às vezes, né, a pessoa toma conhecimento que está contrária à palavra de Deus, mas ainda não quer mudar. Então veja bem quanta coisa está envolvido nessa questão. Jesus, quando chamou os fariseus de hipócritas, que não se convertiam e não deixavam ninguém entrar no reino, por que Jesus taxou eles com esse título? Então ali está o conceito, ali está o veredito de Deus, de como cristalizar essa palavra, o sentido dela, o que ela produz no homem. Então, o hipócrita é aquele que conhece a verdade, ensina a verdade, cobra a verdade dos outros, mas ele não pratica. Né? Então veja bem que coisa mais cruel. Né? Dentro da igreja nós temos hipócritas, vamos supor. Será que você consegue identificar o pecado de hipocrisia na igreja? Hoje tem mais que naquela época, eu acho. Né? Porque, considerando as ferramentas que Deus colocou à disposição para dar rapidez, velocidade na restauração, para nos transformar em membros orgânicos do corpo de Cristo, hoje os aparatos, as ferramentas, os dispositivos que Deus colocou à disposição, eles são fantásticos para fazer a obra em 2 anos, pessoa. E, no entanto, tem pessoas com 20 anos que não conseguem sair de uma rejeição na igreja. Não conseguem liberar um perdão na igreja. Então, mas olha essas pessoas, o inimigo cega o entendimento, eles pregam sobre perdão. Eles julgam quem não perdoa. Então, isto é uma posição pecaminosa que não terminou ainda. Continua. Porque a natureza pecaminosa dos fariseus é a mesma nossa hoje. É a mesma nossa. Né? Então, Deus, quando vai descrever o sentido de uma palavra, o conceito de uma palavra, ele usa um aspecto experiencial que está acontecendo. O Senhor não faz um conceito assim absoluto, isso e aquilo ali. Não, ele mostra o que a pessoa faz para identificar o pecado. Né? Então, essa pessoa que está sendo pecaminosa, ela está nebulosa, dentro da cabeça dela ela não enxerga, de tanto ela acreditar na mentira, ela absolutizou aquilo como verdade. E você está vendo hoje no mundo essas coisas. O que é um psicopata? O psicopata é aquele que cria uma imagem de si mesmo, que é perfeito e que é justo e faz tudo fora da lei. Né? É aquele que sonha com, que pensa que é perfeito, mas ele está completamente na corrupção.
e acredita que a corrupção passou a ser verdade. Isso desmantela todo o senso de organização mental da pessoa. E a hipocrisia é muito semelhante à psicopatia, né? É muito semelhante. Porque o que Jesus e o diabo intencionam dentro da nossa vida? Porque os dois estão morando comigo, com você, com todos nós. Eles querem capturar a mente. Só que quando o Cristo conquista uma mente, mostrando a verdade, iluminando a pessoa para ter uma experiência com a verdade. O diabo, ele tem uma atuação de fazer a pessoa ficar confusa, enganada nos pensamentos e passar a acreditar na mentira como verdade. Isso é obsessão. Né? Então, deixa eu entender um pouco. Uma pessoa que está agindo com hipocrisia, ela não tem atitude de fé, ela trabalha só no racional, ela não vive por fé. Não, ela só vive porque a razão é o parâmetro da verdade. É só que a razão está corrompida. A mente corrompida corrompe também a moralidade. Tem uma pergunta, né, que foi assim, durante as mensagens e os encontros, que me veio assim já faz um bom tempo, que o Espírito falava que a gente não sabe discernir o momento que a gente está vivendo. Não. E isso nós podemos assim talvez tentar colocar junto em relação às pessoas que estão vivendo uma hipocrisia e elas não vivem por fé e por viver na razão não discernem o tempo? Porque quem vive por fé e tem atitude de fé tem o discernimento do tempo que a gente está vivendo hoje. A insensibilidade do crente com relação ao tempo é a falta de restauração que causa isso. Ele não tem dependência de Deus, não tem experiência com Deus, não é iluminado por Deus, porque ele já absolutizou que o conhecimento substituiu a prática. Está iludido. Está iludido. Porque a gente pode pegar assim, né, quando os fariseus condenaram Jesus, né, por causa da razão e não viviam por fé, eles nem discerniram que a vida do Messias tinha chegado. Não aceita, não discernir, não aceitar. E na verdade, assim, o grande problema dos fariseus e dos escribas com relação a Jesus era a inveja e os ciúmes. Né? Os ciúmes e a inveja foi que deflagraram essa ira contra o Senhor. Por quê? Os fariseus eram considerados doutores da lei. Sendo que Jesus, sendo um homem simples, que não participou da escola, nem daquela escola farisaica lá, que Paulo participou, que não foi ensinado por nenhum mestre, e ele começava a falar e botava todo mundo no bolso. Aí o pessoal ficava pensando, mas que isso? Nós não podemos aceitar isso. Esse cara não cursou nada, não tirou teologia, não estudou a Torá, não estudou nada. Esse cara é filho de um carpinteiro, eu conheço a mãe dele, conheço o pai dele. E outra, sabe de onde é que ele vem? Veio de Nazaré, pode vir alguma coisa boa de lá? Isso pode voltar a se repetir agora nos finais dos tempos, porque alguns vão entrar no Espírito, vão ser usados pelo Senhor, né? Deus vai tomar algumas pessoas e muitos que estão aí na letra, na razão, podem criticar, julgar, condenar. Com certeza. Isso vai acontecer. Assim como também tem um grande número que vai ver e vai se inclinar para Deus, por meio do exemplo, do testemunho dessas pessoas. Então, a corrupção que está dentro do coração do crente é que vai determinar sua inclinação. Porque hoje a gente percebe assim, aqueles que vivem mais por fé, parece que eles não são bem aceitos dentro da igreja, porque eles com certeza que não. São meio loucos e fica estranho, né? A gente vê assim que também não tem muitas amizades, né, essas pessoas dentro do Claro que não é com todos da congregação. Não. É com a minoria da congregação. Né? Por exemplo, assim, hoje na igreja tem um modismo. Tu te submete a uma autoridade representativa porque ele conhece mais que você. Mas não que ele está revestido de uma unção e do Espírito Santo.
É um erro que se repete na igreja de ano em ano, e não muda. Então, qual é a pessoa que respeita uma autoridade porque enxerga que Cristo colocou a sua unção sobre ele? Quase ninguém. É pouquíssimos na igreja. Porque as pessoas que reconhecem a unção do Senhor numa autoridade representativa, eles não vão competir, eles não vão lutar, eles não vão ter inveja, não vão ter esse tipo, porque sabem que é Deus que está usando ele, não é o homem, não é nada. Eles têm esse discernimento. Então vão ficar com os ciúmes de Deus? Não tem sentido, porque eles têm a revelação de que Deus é que usa aquela pessoa e a pessoa é uma pessoa serva dele. Estamos entrando agora aqui, ministro, para o nosso primeiro bloco dos investidores, mas já tem uma pergunta bem interessante para fazer no segundo bloco, para a gente poder dar sequência aí. Cena para os próximos capítulos. Tá bom. Todos ligadinhos, daqui a pouco já voltamos aí. Ok. Almada Planejados, produtos com design e padrões modernos, mais versatilidade em todos os ambientes da sua casa. Cozinhas, dormitórios, closets, banheiros, lavanderias e móveis corporativos. Com 26 anos de experiência, atendemos em todo o território nacional. Nosso parque industrial está localizado em Bento Gonçalves, na Serra Gaúcha. Empreenda com o que será sucesso de vendas. Faça parte dessa equipe. almadra.com.br, o melhor projeto. A Ideal é uma empresa que se preocupa com o conforto que só o ar-condicionado pode proporcionar para você. Com técnico especializado há mais de 20 anos, oferecemos serviço de instalação, manutenção e execuções de projetos de ar-condicionados residencial, comercial e industrial. Atendimento em Santana do Livramento e região. Fone WhatsApp 559-9944-3353. Ideal Refrigeração e Climatização. Quente ou frio, seu ar-condicionado na temperatura certa. Ah, um lugar só nosso, em meia natureza, animais com paz, sossego, que tal? Esse lugar existe! Pousada Fazenda Baú, um lugar exclusivo para sua família passar dias incríveis. Açude, cachoeira, bichos, com passeio a cavalo e de trator e muita aventura. Em Juá, interior de São Francisco de Paula, Rio Grande do Sul. Entre em contato e faça sua reserva. 54-99953-1268. Pousada Fazenda Baú. Felicidade em cada detalhe. A vida é um projeto que você mesmo constrói. E sua casa também. A Simplifica Construções te ajuda a tornar esse sonho real. Com profissionais qualificados, trabalhamos desde a concepção de uma ideia até a conclusão da obra. Todos os serviços e etapas em um só lugar. Rua Frei Caneca 350, em Criciúma, Santa Catarina. Fone 48996740897. Simplifica Construções e Materiais Elétricos. Descomplique sua obra. Quer garantir sua vaga no mercado de trabalho e se tornar um profissional de sucesso? Conheça a Data Mais, Centro de Formação Profissional. Cursos profissionalizantes nas áreas de informática, administrativos, projetista de imóveis, gastronomia e beleza. São mais de 60 opções de cursos. Rua Jacob Clemente Schomer, 182, sala 202, em Bom Princípio. Fone 51-3634-1940 ou acesse facebook.com/datamais.bomprincípio. Sou bonequinha de pano. Estou muito contente porque logo, logo sei que vou virar presente. Na Aline Bonecas e Mimos você encontra bonecas de pano, bichinhos de pelúcia, itens de decoração e muito mais. Visite nossa página no Facebook e faça sua encomenda. Aline Bonecas e Mimos. Sou bonequinha de pano. Não investir em publicidade para economizar dinheiro é o mesmo que parar o relógio para economizar tempo. Criamos, vetorizamos e animamos seu logotipo. Produzimos vídeos publicitários e explicativos para o seu público-alvo. Inove, divulgue e invista na publicidade de sua empresa. Move More, essencial para o seu negócio. Amiga, preciso renovar o visual. Você sabe onde eu compro peças lindíssimas? Claro! A JL Acessórios tem tudo o que você precisa. Joias, semijoias, relógios, perfumes, bolsas, calçados adulto e infantil. Siga-nos nas redes sociais. Enviamos para todo o Brasil. JL Acessórios, você linda da cabeça aos pés.
do Senhor, Sião do Santo de Israel. De abandonada e odiada que eras, eu te constituirei em glória eterna, regozijo de geração em geração beberás o leite das nações, te alimentarás das riquezas dos reis. Saberás que eu sou o Senhor, o teu Salvador, o teu Redentor, o Cristo Jesus. Eu sou o Senhor, o teu Salvador, o teu Redentor, o Cristo Jesus. Voltamos então para o nosso bate-papo com o nosso ministro. Segundo bloco do programa, então, nós deixamos o tema livre, mas caímos aí no tema da rebelião, no tema da insubmissão, no tema da hipocrisia. Um perigo espiritual que todos nós que conhecemos a palavra estamos correndo. Precisamos nos esforçar para praticar essa palavra, porque só falar da palavra pode nos levar para esse caminho sem volta. E eu queria então rememorar com você que está assistindo o programa com a gente aqueles versículos lá de Hebreus 6, onde fala que nós precisamos progredir na fé, que a nossa fé tem que crescer, e que um dos perigos espirituais é a apostasia, que é o quadro ali derradeiro da hipocrisia, né, Sérgio? Sim. Aqueles que já foram iluminados, que já viram muitas coisas, já desfrutaram da presença do Senhor e estagnaram, não seguiram, não perseveraram na prática. A apostasia é um processo um pouco diferente da hipocrisia. Ah, sim. Tem uma pequena variação que a gente tem que considerar. Por exemplo, vou dar um exemplo. A apostasia é uma pessoa que atinge o ápice de ter muitas experiências com Deus e conhecer Deus, ter intimidade com Deus, e de repente a corrupção entra e reverte o processo de restauração dentro dele. Por quê? Ele se soberbeceu com sucesso. Na obra. Deus usou muito, ele então começou agora a ter aquela síndrome do querubim caído, que se acha não igual a Deus, mas ele começa a se achar especial, maior e melhor que todos da igreja. E que tem algo especial nele que agrada a Deus, e por isso Deus usa ele mais que os outros. Então essa soberba da vida começa a entrar e tomar conta. É um espírito maligno isso, né? E aquela pessoa passa a ser Deus. Daqui a pouco ela nem está vendo que ela está agindo como Deus, e não é Deus, ela é um servo. Daqui a pouco ela se revolta porque Deus para de usar. E aí entra o PLA, né? Porque aí Deus não está usando, mas ele precisa voltar para a fama, ganhar prestígio, né? Então aí a corrupção da sua alma fica pior do que antes, quando ele chegou na igreja.
E deixa eu te fazer uma pergunta. Essa pessoa que começa a ser usado pelo PLA, ela busca estudar outras doutrinas? Ela busca um tipo mais elevado de conhecimento? Não? Ela continua na igreja. Continua usando a palavra, todas as coisas, mas ela provoca as possessões demoníacas. O espírito maligno vai lá e age como se fosse Deus fazendo a obra. Apostasia é o diabo fazendo a obra no lugar do espírito, entende? Porque ele não quer perder a fama, ele não quer perder o nome, então ele entrega a sua alma para o uso da carne. E ele acha que é Deus que está continuando, ele até pensa que é Deus. Porque a apostasia é uma confusão mental, a pessoa não sabe se é Deus que está usando ou é o diabo. Ministro, mas e para quem está ali acompanhando nesse ambiente tudo, como é que faz para discernir isso? Isso é difícil. Só quem está no Espírito. Só quem está sob o governo do Espírito vai discernir essas coisas. Por exemplo, por isso que eu receio muito com a igreja a seguir essas pessoas. E vão seguir. Deus diz que até os eleitos serão enganados. Sim. E vão seguir porque essas pessoas, elas sempre da igreja, elas se fascinam demais com sinais. E não com a vida de fluência divina. Ninguém está aqui preocupado com o reino de Deus, está preocupado em receber coisas grandiosas, ver coisas grandes, impactar o povo, que eles são usados pelo povo, usados por Deus. Mas, na verdade, que quando Deus vê que entra soberba, o Espírito Santo se retrai para o Espírito, ele é salvo, ele não vai perder a salvação. O Espírito Santo recua porque entrou soberba. E aí então deixa um espaço e retorna 7 vezes pior a coisa lá, né? E aí os sinais continuam acontecendo, porque é o inimigo que vai fazer, né? E a pessoa acha que Deus continua usando ele. Às vezes é perceptível e às vezes não vai ser perceptível pelo o cristão. E não só isso. O PLA já funciona hoje pela feitiçaria, pelas essas outras religiões todas. Sim. Quantas pessoas têm um testemunho de sinal, de cura, de milagre, e não foram na igreja, e não é Cristo que fez? Eu conheço assim muitos, pessoas que testemunham tudo isso. Deixa eu te fazer uma pergunta, Sérgio. O que eu percebi no quadro Cura Divina, que foi unanimidade até aqui? As pessoas testemunharam curas, milagres, mas sempre antes do milagre uma exortação. Ou seja, pela minha má conduta, pela minha desobediência, eu colhi uma aflição, uma enfermidade, eu enxerguei, me arrependi, e aí o Senhor me curou. Podemos dizer que assim é o operar de Deus e que é uma maneira da gente discernir a cura divina quando a gente enxerga a raiz dos nossos pecados e o momento onde a gente precisa se arrepender para obter a cura, ao invés de unicamente uma imposição de mãos e uma cura miraculosa, onde muitas vezes a gente vê um testemunho que foi curado miraculosamente, mas não discerniu o pecado que trouxe aquela vara, aquela colheita. Às vezes, geralmente Deus é que faz a obra dentro da igreja. Não é comum a obra do PLA dentro da igreja. Isso nem se manifestou ainda de uma forma dentro da igreja. Vai começar agora. Quando um pouquinho antes da igreja ser glorificada, eu creio que vai ser uma manifestação muito poderosa, maligna desse PLA, poder latente da alma. E um pouquinho antes da glorificação da igreja, porque Deus quer testar os que estão na igreja, os que têm o discernimento para ser glorificado, daqueles que não têm, né? Então, eles serão ludibriados por não ter discernimento, mas eles não são do inimigo, entende? Aí, quando Deus manifestar... Isso pode vir por lideranças também? Como? Pode vir por lideranças isso ou por membros normais? Sim, pode ser por qualquer um.
Quanto mais a pessoa foi usada, mais propícia ela tem, se ela não cuidar da sua santidade, da sua posição de vida, ela pode cair nisso. Porque a soberba da vida é que traz apostasia, entende? Geralmente é a soberba da vida. E aí, o que é a soberba da vida? A soberba da vida é competição com Cristo. Isso Deus não permite. E o julgamento dessa pessoa é apostasia. Mas aí ele quer continuar obrando. Então ele vai invocar o inimigo para fazer os milagres e os sinais. Porque Satanás, a Bíblia diz que o diabo tem um poder para fazer sinais. Claro que Cristo é superior, é maior, é perfeito. Mas ele consegue fazer algumas coisas. Né? Então a gente vê na Escritura alguém que fazia milagre e não era de Cristo, lembra? Sim, mas o mágico, né? É citado. Outros também, né? Então, agora a hipocrisia é um processo diferente. Né? É um pecado também muito violento, mas aquela pessoa não tem a soberba da vida por Deus usar eles. Mas se o conhecimento fez eles inchar. Sim. Então ali diz o conhecimento, a letra mata, o conhecimento incha, né? Mas o amor edifica. O amor flui por meio da humildade. Então a maneira, o processo como se forma a hipocrisia não é igual da apostasia. É uma excelente dica para a gente estar meditando. São coisas bem profundas, coisas que vão, eu creio que exigir de nós bastante consagração para discernir a diferença da ação desses espíritos. Porque como tu disseste, né, Sérgio, isso está prestes a acontecer. Então a gente precisa se preparar. Sim, como o ministro colocou, né? Então a hipocrisia hoje na igreja existe e vai se manifestar pelo PLA. Então realmente assim, a gente tem que vigiar muito, buscar em Deus mesmo, né, para que a nossa mente não cauterize e discernir os tempos que a gente está vivendo. Eu já vi uma manifestação de apostasia do PLA na igreja, dessa nossa igreja, há uns anos atrás. Eu tive uma experiência, só que a gente não prega e não conta isso, porque senão não edifica, entende? Ok. Mas eu já presenciei isso na nossa igreja, alguns sinais acontecendo, algum falar em língua que não era do Senhor. Essa pessoa não está mais na igreja, porque ela não suportou a palavra do Senhor. Haverá tempo que não suportarão a sã doutrina, foi o caso dele. Sim. Então, a gente via nitidamente que quando ele estava sendo usado pela carne, assim, ele ficava muito inquieto e cuidando todos que estavam na volta, sabe, para que as pessoas não percebessem que aquilo ali era uma evocação de um ser estranho a Jesus. Por isso nós precisamos estar sempre muito consagrados e nesses encontros, nesses momentos, durante o culto, tá ali invocando o Senhor, né? Não está alheio ao fluir do Espírito. Por isso a importância até da intercessão antes dos cultos, da gente estar clamando o Senhor para que não haja espaço para esses espíritos tomarem, né, o espaço de Cristo naquele momento de entronização, de adoração, até do culto de comunhão mesmo. Eu creio que a oração e a consagração é a nossa arma mais poderosa contra a ação desses espíritos, né, Sérgio? Você falou sobre consagração. Eu queria, assim, falar um pouquinho, algo muito importante sobre isso, que ao longo dos anos eu percebo que a igreja não assimilou totalmente o que é a consagração. A consagração é um processo de procedimentos da nossa alma diante de um Deus que é a nossa autoridade, que está dentro de nós.
que é? A consagração quer dizer separado, nossa alma está separada da carne e do mundo para o uso exclusivo de Deus. Então, a consagração é um processo que, enquanto não conseguir isso, ela não para. E depois que conseguir, tem que manter. Entende? Não Então, voltar aos velhos rudimentos, né? Então, o que o povo da igreja entende? Que a consagração é o todo. Eu estou estudando a Bíblia, estou indo nos encontros, estou estudando isso, estou na assinatura, tenho a TV, e estou sempre lendo a Bíblia. Ele confunde santidade com esse processo. Dependência de Deus com esse processo. Não, isso é um meio pelo qual vai te levar a uma experiência de entrega para Deus, domínio de Deus sobre você. Então veja como a igreja tem dificuldade de entender os procedimentos, processos, experiências conclusivas, experiências de percurso e consolidação do governo de Deus na nossa alma. Eles não sabem discernir essas coisas. Deixa eu te perguntar, aqui tem um ouvinte que já fez uma colocação aqui, dizendo, ministro, que dentro do livro A Injustiça da Parte de Deus, tem uma oração para quebrar o poder latente da alma. Tem. Que benção. Tem. Agora, veja bem, a oração sem a luz também não funciona, entende? Claro. Tem que haver arrependimento, né? Tem que falar com verdade e convicção, como uma decisão, né? Porque é o Espírito Santo que convence o homem do pecado. Isso está escrito em João 16:13. Então a gente tem que cuidar dessas coisas. Porque o povo de Deus, ele não se aprofunda para fazer assim com que o conhecimento venha trazer realmente uma iluminação para ele. E uma mudança, né? Uma transformação na sua vida. Como foi colocado, né, que a consagração é tu viver de uso exclusivo de Deus. É tão fácil entender, né, que Deus te chama e Ele quer te usar só Ele, né? Tu é exclusivo dele. Então, só isso já dá para entender assim que não tem mais como eu viver misto, né? Aí você pergunta para um cristão, qual a base da consagração? Faz uma pesquisa um dia, para você ver as respostas. Eles não sabem. Porque se tu não sabe a base de um processo, como é que tu vai conseguir o resultado? Então, lá no livro Consagração tem esse tema. Está lá a resposta. Quem não tem esse livro tem que comprar. Esse livro não, agora, principalmente no final dessa era, não pode faltar para nós. A hora que a gente tiver que se esconder ou se isolar, a gente tem que ter esse material. Porque a palavra da verdade é que vai te dar vitória, entende? Precisamos ter o nosso acervo pessoal. E eu até hoje estava relendo 2 materiais do tempo de espiral ainda. Sim. Que é o ramo digno da seiva, a cura da lepra. E volta e mexe, a gente tem que estar voltando em capítulos que tu recebeu aquela informação, mas não chegou a trazer toda aquela iluminação necessária. E a dica do mês nos ajuda a ter essa prática, porque a gente precisa se aprofundar. É momento, ouvintes, telespectadores, é momento da gente se aprofundar nos materiais, da gente tirar dúvidas, da gente ter experiências com o Senhor de oração, de adoração e principalmente de consagração. Porque a gente vai se separando das coisas do mundo, vai perdendo o prazer nas coisas do mundo. E isso é um sinal que a consagração está sendo efetiva, né, Sérgio? Quando eu não sinto sofrimento por estar privada das coisas do mundo. Bem pelo contrário, eu já não compactuo com muitas coisas do mundo. E isso é um sinal de que eu estou me consagrando.
Sim. Um outro exemplo, o que ainda hoje a gente, na Igreja dos Estados Unidos, a gente trabalhou isso hoje lá no culto dos Estados Unidos, que é online, né? A gente levou uma palavra falando sobre testemunha de Cristo. Aí eu citei um exemplo da Ruth e Noemi. Aí você vai olhar aquela passagem, você vê a Ruth e a Noemi completamente na dependência de Deus, glorificadas. Porque veja bem, Deus tirou os 2 filhos dela, Ruth ficou viúva e Deus queria ela lá em Belém. Elas não fizeram nenhuma resistência para Deus. Claro que Deus deu uma mãozinha, deixando ela sem pai, sem mãe, sem renda lá em Moabe. Entende que isso é uma mãozinha, né? Mas Deus levou ela porque o arranjo, o propósito que Deus tinha com tudo aquilo que aconteceu era levar Ruth para ser esposa de Boaz. E veja que a diferença de Boaz para Ruth era enorme, era muitos anos. Sim. Além da cultura. Tudo. Ela era moabita. Sim. Né? Então Deus queria aquela mulher para ser esposa de Boaz. Dali saiu Jesus. Sim. Davi. Então veja bem. De onde é que a Ruth se consagrou? Qual é o parâmetro para ela receber a luz divina de uma maneira poderosa para se converter daquele jeito? O testemunho da sogra. Sim. É verdade. E da sogra ainda. Da sogra. Quanta submissão. Ruth nos ajuda. É isso aí. Mas isso aí. Deus é tremendo. Está no comando de tudo. Só queria fazer uma pergunta bem rápida, que é aquela que eu ia fazer no início, faltar só uns 3 minutinhos. Se eu identificar uma pessoa que vive na hipocrisia na igreja, como devo me comportar? Tem que ajudar ela em intercessão e oração para ela sair do processo, que nem qualquer outro pecado. E não deixa de ser nosso irmão, entende? A gente não pode ter justiça própria na igreja, né, irmão? Sim. É muito perigoso isso, assim, ó. Querer, assim, agir legalista com as pessoas. Então, quem é o dono da igreja? Quem manda em todos? É o Senhor. O coração do rei está no Senhor. Agora, se eu não tenho uma direção de Deus para xingar uma pessoa, para exortar uma pessoa, eu não vou fazer. Eu vou esperar Deus definir o que Ele quer fazer com a pessoa. Se Ele quer deixar que eu ajude, que eu não ajude, que eu fale, que eu não fale, Deus é que sabe. Então, a oração. A oração intercessória. Ele não deixa de ser teu irmão porque ele está fora do ar. Sim. E aí ele vai te ajudar a praticar, né, a misericórdia, o amor também, né? Porque lá dentro dele está o Espírito Santo, que daí lá na Nova Jerusalém vai estar contigo. Né, ministro? E ele vai te ajudar a praticar o amor e a misericórdia, né? Vai te ajudar. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Amém. Eu não sei porquê, eu acho que deve ser por causa do final dos tempos, né? Porque está passando muito rápido. E disse que ia passar rápido, né? E está acabando. Já acabou aqui nosso programa. Passou rápido mesmo. Tu vê que essa hora aí a gente nem sentiu passar. Glória a Deus. O pessoal aqui interagiu bastante, ministro. Foi bem legal, bem bacana mesmo aqui o programa. Então a gente tem que só te agradecer, que Deus restaure as tuas forças, sempre continue te dando sabedoria e muito vigor para poder participar de todos esses programas aí, porque a carga realmente é grande, né? Mas amanhã já tem um café reforçado às 8 da manhã, a gente se renova. Glória a Deus. O café com Cristo, né, amanhã. Sim. É isso aí. Muito obrigado pela tua participação. Se quer deixar algum recadinho aí? Eu quero agradecer a Deus e abençoar todos vocês aí para continuar essa obra aí firme, porque retroceder, não. Render-se jamais. Amém. Então vamos em frente. Glória a Deus. Quero avisar o pessoal do programa que tem uma cadeira sobrando aqui. Vamos todos interceder para que Deus envie, né, os trabalhadores da seara.
Até porque às vezes eles acabam cansando da gente, né, Ed? Meg. Tem uma cadeira sobrando aqui. Os voluntários podem enviar currículo direto para o Senhor em oração, né, Sérgio? Amém. A obra é para todos, né? Que Deus abençoe vocês e uma boa noite. Uma boa noite. Boa noite. Até mais. Então estamos encerrando mais um programinha, né, Ed? Graças a Deus, né? Passemos mais uma, né? Obrigado por todos que estão ligadinhos aí, ficaram ligadinhos acompanhando aí. Até quinta-feira, o próximo programa. Boa noite, Meg. Boa noite, até quinta. Boa noite, gente. Valeu pela companhia. Que Deus recompense todos. Até mais. A Beatriz quer a cadeira vazia. Você ouviu pela Rádio Menorá o programa Pela Fé. Pela Fé.